Dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje nesse dia 28, sexta-feira, para dizer a você que hoje nós temos um dia especial. Por que especial? Porque Deus permitiu que nós todos estivéssemos aqui. Então nós temos a oportunidade de sermos melhores, temos a oportunidade de nos convertermos, temos a oportunidade de não cometer o pecado que cometemos ontem e temos a oportunidade de perdoar a quem nos ofendeu. Mas principalmente, o mais importante é pedir perdão também a quem nós ofendemos, a quem nós machucamos. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente pede perdão, quando a gente perdoa, tiramos um peso das nossas costas, da nossa consciência. Foi Jesus que disse: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Meus irmãos e minhas irmãs, não podemos deixar que aquilo que as pessoas fazem com a gente, que as pessoas disseram sobre nós, nos machuque. Porque isso só vai ter importância se nós dermos importância. Se nós ouvirmos os fuxicos, as palavras mal colocadas e não dermos importância, isso não vai nos machucar. Oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós tivéssemos esse entendimento. A minha paz pertence a mim, a minha paz não pertence ao outro. Então, se ela pertence a mim, só eu posso tirar. E se eu não quero tirar a minha paz, eu não vou fazer isso. E o evangelho de hoje, nessa sexta-feira abençoada, é o evangelho de Lucas, capítulo 21, versos de 29 a 33. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Palavra da salvação. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está dizendo, quando virdes as figueiras, aqui no nosso sertão, as mangueiras, laranjeiras, né? As pinheiras e outras árvores frutíferas que nós conhecemos, ficarem verdes e colocando flores, nós sabemos já o que vai acontecer. É preciso que a gente entenda a palavra de Jesus. Ele está dizendo para nós, tudo passará, a minha vida, a sua vida, tudo é passagem, mas a palavra de Jesus jamais passará. A palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, as promessas de Jesus não mudarão. Tudo vai acontecer como está escrito. Tudo vai acontecer como os profetas disseram, que foram inspirados por Deus. Tudo vai acontecer como Jesus disse, porque ele ouviu de Deus. E tudo que ele ouviu de Deus, ele disse que passou aqui para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que fiquemos atentos. Que a gente não se deixe enrolar por um mundão que a gente vive. Que a gente não se deixe enganar por falsos profetas. Que a gente não se deixe enganar por falsas promessas. Porque somente as promessas verdadeiras são de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem disse, quem perseverar até o fim, esses vencerão. Vocês vão enfrentar o mundo, mas tenham paciência. Jesus disse, eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. É fácil, meu irmão? É não. É fácil? É não. Não podemos ser hipócritas e mentirosos que dizer que é fácil, que o mundo é um mar de rosa, não é. Nós vivemos num mundo caótico, cheio de perseguições, cheio de pesos, cheio de cobranças, de violência, de tudo. Mas nós temos que ter a sabedoria de sair nos esquivando das falsas promessas, dos desejos mundanos. Nós temos que buscar sempre a palavra de Jesus. Todo dia a gente acerta e todo dia a gente erra, mas nós devemos procurar melhorar cada dia. Às vezes a gente diz assim, mas eu errei tanto hoje,
Porque eu não consegui vencer o pecado hoje. Talvez a gente tenha dia que a gente esteja mais fraco, mais fraquejado. Talvez a gente não esteja muito atento, porque a palavra de Deus diz: orai e vigiai e ficar atentos. Tu não sabe a hora que o ladrão vem, tu não sabe a hora que o noivo chega, é preciso estar com as lamparinas acesas. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas famílias estão aí destruídas porque faltou o entendimento, faltou o amor, faltou transformar a casa numa igreja doméstica, faltou transformar a casa que é feita de blocos, cimento, ferro, madeira, num lar. E para transformar a nossa casa num lar, é preciso que o primeiro que tenha direito a entrar na casa é Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. Esses sim são os moradores mais importantes da sua casa. Sem eles, meus irmãos e minhas irmãs, nós ficamos vagando, ficamos à mercê do pecado. A nossa barca começa a afundar e nós não entendemos por quê. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, também entendermos que nossa vida não é só um mar de rosas. Quem é cristão, quem segue Jesus, tem pedras, tem cruzes, mas aí nós saímos fortalecidos e com a fé vigorada. Quando nós vencemos uma doença física, nos curamos, ficamos dias internados, fazemos cirurgia, nosso corpo sai renovado e já sai protegido daquela doença. Aquela ali você não vai ter mais não. Você já tem proteção contra aquele vírus. Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa fé. A cada batalha vencida, a cada desafio vencido, nós nos fortalecemos na fé e nos aproximamos mais de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho está dizendo para nós hoje: e todos os povos, nações e línguas o serviam. Aqui é um trecho da leitura. Vejam, todos os povos, nações, de todas as línguas o serviam. Por que será que todos que têm a sua fé renovada, o entender de que devemos estar sempre perto de Deus, querem servir, querem estar perto de Deus, querem estar perto de Jesus, querem estar perto da igreja? Porque, meus irmãos, esse é o único caminho. Não tem outro caminho. Como diz Pedro, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Nós vamos para o bar? Nós vamos para o futebol? Isso são coisas mudando, que a gente vai e volta. Mas a nossa eternidade, para onde nós iremos? Nós temos que fazer essa escolha rápida e o mais rápido possível. A cada dia nós vemos parentes, amigos, conhecidos indo. E aí, a gente sabe qual é o nosso dia? Também não. Por isso que devemos estar preparados. Porque a palavra de Deus diz: depois que a porta for fechada, muitos baterão, muitos gritarão, muitos baterão na porta, mas a porta já se fechou. A luz se apagou e ali haverá choro e ranger de dentro. Que a gente fique atento, que a gente não perca essa oportunidade de sermos escolhidos para o reino de Deus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Que Deus nos abençoe.